diz o seguinte: Adonai disse a Moshe e a Arão: este é o regulamento da Torá, ordenado por Adonai. Fale ao povo de Israel que leve a você uma novilha vermelha, sem imperfeição ou defeito, e em que nunca tenha sido colocado jugo. Dei-na a Eleazar, o Cohen, ela será levada para fora do acampamento e morta diante dele. Eleazar, o Cohen, pegará um pouco do sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes esse sangue na direção da frente da tenda do encontro. A novilha será queimada e até transformar-se em cinzas diante de seus olhos. Sua pele, carne, sangue e esterco serão queimados até se tornarem cinzas. O Cohen pegará madeira de cedro, sopo e tecido escarlate e os lançará junto da novilha enquanto ela estiver queimando. Em seguida, o Cohen lavará suas roupas e a si mesmo em água, e depois disso poderá entrar novamente no acampamento. No entanto, o Cohen permanecerá impuro até a tarde. Amém? Amém. Todos estão acompanhando? A pessoa que queimar a novilha lavará suas roupas e a si mesmo em água, e permanecerá impura até a tarde. O homem que estiver puro recolherá as cinzas da novilha e as guardará fora do acampamento, em um lugar limpo. Elas devem ser guardadas para a comunidade do povo de Israel, preparar a água para a purificação do pecado. Glória a Deus! Querido Deus, eterno Pai, queremos agradecer por essa oportunidade, agradecer por mais uma manhã, agradecer porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Que o Senhor possa continuar em nosso meio, que o Senhor toque em nosso intelecto para que nós possamos aprender e absorver o melhor da Tua palavra, Pai. Te pedimos em nome de Jesus que eu possa ser um canal, um instrumento, que todo o meu eu, toda a minha vaidade, todo o meu ego caia por terra, em nome de Jesus. Que essa manhã nós possamos aprender o melhor da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Chuvinha boa para dormir, né, irmãos? Hoje você que veio aqui, você é um guerreiro, hein? Guerreiro ou uma guerreira? Porque eu perdi 20 minutinhos de casa hoje só brigando com a coberta, cara. Eu sei de dia para me escolher, você acredita? Glória a Deus. Temos mais uma guerreira chegando ali. Bom, essa porção trata a respeito da novilha vermelha. Aí. Que letrinha mais linda, ó. Novilha vermelha. Dá para ver? Dá para entender, melhor dizendo? Novilha vermelha. Essa novilha vermelha se escreve no original assim: Pará, Adumá, Pará, Adumá, Temimá. Significa novilha vermelha perfeita. Todo mundo já copiou aqui em cima? Já copiaram? Já viram aqui em cima? Porção e tal. Vou apagar aqui para não. É Temimá? Temimá. Pará, Adumá, Temimá. Novilha vermelha perfeita. Maravilha. Essa novilha, ela tinha alguns requisitos para ser considerada a novilha vermelha perfeita. Nessa novilha não poderia, ela tinha que ser totalmente vermelha, não poderia ter nem sequer 2 pelos pretos ou brancos, ou um preto ou um branco. Ou seja, o sumo sacerdote tinha que fazer uma inspeção totalmente minuciosa para averiguar se essa novilha realmente era uma novilha perfeita para ser usada. Todo mundo escreveu aqui já? Pará, Adumá, Temimá? Maravilha. Vamos lá adiante. Interessante nessa porção é que dá para nós termos uma noção
e fazermos um comparativo muito com a vida de Yeshua. Porque naquela época a novilha tinha que ser perfeita. Podia ter uma mancha, uma mácula, não poderia ter sido colocado ela julgo, ou seja, ela nunca poderia ter trabalhado. Isso aqui são requisitos que, para os fazendeiros, era algo como se fosse aquela, como é que eu posso colocar? A galinha dos ovos de ouro, vamos colocar assim. Por quê? Porque o fazendeiro que tivesse essa novilha perfeita, poderia colocar o preço que ele quisesse. Era algo extremamente raro, até os dias de hoje. Se eu não me engano, em 2002, tinha uma novilha que estava sob análise dos rabinos lá de Israel. Foi encontrada no deserto de Negev, em 2002. Se eu não me engano, há uns tempos atrás, tinha nascido também uma novilha, só que também estava em análise para ver se ela era uma novilha totalmente vermelha, se não tinha nenhum pelinho, ela não poderia ter nenhum pelo sequer branco ou de outra cor. Na verdade, 2 pelos, né? Tinha que ser totalmente vermelha e pura. Hã? Não entendi nada disso. Então, se eu não estiver enganado, um pelo poderia passar despercebido, um pelo, mas aí acima de 2 pelos. Alô. Agora dá para ouvir melhor, né? Beleza, vamos lá então. Então, salvo engano, o grande problema desses estudos é que dentro do judaísmo, existem diversas linhas de pensamento. Então, algumas linhas de judaísmo vão dizer que um pelo poderia, outras linhas vão falar que 2 pelos poderia, outras linhas vão falar que nenhum nem outro. Então fica um pouco complexo de você estudar. Mas na pesquisa que eu fiz, estava se postando que 2 pelos já tornavam-se a novilha imperfeita para o sacrifício. Vou gravar essa imagem aqui. A lousa não fica dançando. Mas eu tenho que trocar de caneta também. Essa caneta aqui mexeu com o programa. Tá bom. O Flávio fez uma observação muito pertinente que diz o seguinte: quantas testemunhas são necessárias para estabelecer uma verdade? 3. 2 ou mais. 2 ou mais. Então isso que ele observou tem todo um fundamento. Se tiver 2 pelos, já pode se confirmar que a novilha é imperfeita. Parabéns pela observação, Flavião. Glória a Deus. É isso aí. O bom da porção é isso, né? Interagir. Então vamos lá. Esses eram os requisitos para novilha ser considerada perfeita. Pois bem, vamos lá. Essa novilha era levada ao sacerdote, que fazia a análise dessa novilha. Essa novilha passava por toda uma análise para ver se ela nunca tinha sido levado julgo sobre ela, se ela não tinha nenhum pelo de outra cor, 2 pelos brancos, um branco e preto, enfim. Tinha que obedecer a todos os requisitos. E aí, para se fazer o sacrifício, ela era levada para fora
do arraial. Ela não ficava dentro do arraial, era fora do arraial, certo? Só que aqui é muito interessante que na época do tabernáculo, onde eram feitos os sacrifícios? Dentro ou fora? Dentro do arraial. Mas especificamente esse sacrifício era feito fora do arraial. Porque era um sacrifício era um sacrifício por toda a comunidade. Era um sacrifício para expiação dos pecados coletivos, os pecados de todo o povo de Israel. Era um sacrifício extremamente importante e simbólico ao povo. Tinha um simbolismo muito forte, um significado muito forte. E antes de a novilha ser sacrificada, o sacerdote tinha que tirar um pouco de sangue. Esse sangue, ele pegava esse sangue com o dedo e aspergia 7 vezes em direção ao, nós lemos aqui, em direção à congregação. Ele pegava esse sangue e aspergia com o dedo 7 vezes na direção da congregação. Agora vamos fazer uma paradinha aqui. O interessante é que essa novilha vermelha nos faz eu pelo menos estudei e consegui enxergar perfeitamente o plano de Deus a respeito dessa novilha e fazendo um comparativo. A novilha era para os pecados da congregação. E Yeshua foi para os pecados da E Yeshua foi pelos pecados da humanidade. Novilha. Eita. Fora do arraial. Yeshua, onde ele foi sacrificado? Também foi sacrificado fora. A mãe está a letra? É? Por favor, que a galera não tá seguindo. Tudo? Tudo? Escreve de novo? A partir de agora. Ah, tá, pode deixar. A novilha, eu vou escrever aqui, novilha. Vai ficar mais claro. Melhor fazer de novo, né? Peraí. Fazer perfeito. Dá pra ver? Dá pra ver assim? Dá? Dá pra enxergar? Novilha. Ou tá pequeno ainda? Não, tá melhor. Tá bom? Novilha. Eita, os dois. Pequeno de novo. Fazer um cursinho de caligrafia vai ajudar, né? Novilha e Yeshua. Novilha, os pecados da congregação. Yeshua, humanidade. A novilha tinha um requisito, para ela ser sacrificada era fora do arraial. Yeshua foi sacrificado fora também do arraial ou do templo, na verdade. Vamos lá. Eram tirados
o sangue da novilha. Era tirado o sangue da novilha, aspergido na congregação. O sangue de Yeshua, o que ele fez? Expiou os pecados da humanidade. Aumenta a letra. Expiou os pecados da humanidade. Vocês conseguem já ver aí uma correlação entre a novilha e Yeshua? Já nos fica muito claro, porque Yeshua ele foi levado como ovelha ao matadouro, nele não tinha culpa, nele não foi encontrado pecado algum. O mais interessante é, quem fazia a inspeção na novilha? O sacerdote. Quem a todo momento testava Yeshua? Sacerdotes. Vamos lembrar daquela passagem em que Yeshua está dentro do templo, escrevendo com o dedo na areia, e quem chega para ele? A mulher adúltera, não é? Quem estava lá no meio? Sacerdotes. Para quê? Para provar, para ver o que Yeshua ia fazer, o que ele pregava, qual seria a atitude que ele iria tomar. O que eles estavam buscando ali em Yeshua? Alguma imperfeição. Algo que corresse fora da palavra do Eterno, fora da Torá. Só que Yeshua, o que ele faz? Ele usa a própria Torá, a observação que o Flávio fez. Olha que interessante. Os caras querem porque querem apedrejar a mulher. Ele pega e fala o seguinte: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Foi saindo um até que não ficou nem. Ele sabia dos pecados daquela mulher. Só que ali ele era somente um. E aí, está lá na Torá que pessoalmente pela boca de duas pessoas se estabelece uma verdade. Assim como a novilha não poderia ter mais de 2 pelos, ela já se classificava como Não adianta escrever aqui, o pessoal de casa não vai ver, mas é só para não perder a linha de raciocínio. Interessante isso, não é? Nós vamos ver aqui que a palavra Adumá, vamos escrever aqui, ó. Adumá, em hebraico, significa, só um minutinho, vermelha. Adumá, em hebraico, vermelha no português. Essa palavra pode ser correlacionada com a palavra Dan, com M. Tem correlação com a palavra Dan, que tem o significado de sangue. Adumá em hebraico, vermelha. Pode ter correlação com Dan, que tem o significado de sangue. Interessante. A raiz da palavra Adumá, Dan, significa sangue, ou seja, novilha para Adumá. O que mais? Como é que se chamava a novilha em hebraico? Para Adumá, Tenimá.
novilha vermelha perfeita. Adumá, vermelho. Raiz, dã, significa sangue. Novilha de sangue, perfeito. Novilha de sangue puro, novilha de sangue perfeito. E nós sabemos o que representa o sangue na palavra de Deus. Hã? Não entendi, um de cada vez, Bia? Boa. Vida. O sangue tipifica uma nova aliança. Toda vez que naquela época se fazia expiação pelo pecado, o que tinha que ter? Derramamento de, para que fosse feita uma nova aliança com o Eterno. Então o sangue ele tipifica a vida e tipifica uma nova aliança, uma nova oportunidade. Então essa novilha vermelha representava uma nova aliança com toda a congregação. Lembra que o pastor já explicou aqui diversas vezes que tinha um tipo de animal para cada tipo de pecado cometido? Para um tipo de pecado, um tipo de animal. Só que essa novilha vermelha perfeita fazia expiação pelo pecado de toda a congregação. Diferentemente de Yeshua, que veio para expiar o pecado de toda a humanidade. Interessante a gente analisar isso, que Deus sempre vai fazendo as coisas de maneira perfeita. Maneira perfeita. E uma coisa sempre vai se encaixando na outra. A novilha era fora do arraial. E Yeshua, quando foi levado ao madeiro, ele estava de frente para Jerusalém. Como é o nome do lugar onde Yeshua foi pendurado no madeiro? Quem sabe? Vai, gente, interage aí. Hã? Getsemane? Getsemane foi onde ele? Getsemane foi onde meu Jesus. O quê? Orou. Onde ele foi? Pendurado no madeiro, gente. De frente para Jerusalém, representando a sua redenção, não só pela congregação, mas por toda a humanidade. Ali o seu sangue também foi derramado. Lembram-se que onde ele ia passando, onde ia ficando as marcas de seu sangue, as pessoas eram curadas. Ou seja, Yeshua, ao longo da sua caminhada até ser pendurado no madeiro, o que ele foi fazendo? Foi aspergindo o quê? Sangue pela congregação de Israel. E foi deixando o seu sangue para que, assim como uma novilha, o sacerdote ele molhava o seu dedo e aspergia 7 vezes em direção à congregação. Yeshua foi derramando gotas de sangue no meio do caminho por toda a congregação de Israel, por toda Jerusalém e o caminho da via dolorosa. Interessante isso, né? Qual é o nome? Nome do quê? Do lugar? Monte Moriá. Pois bem, aspergido 7 vezes era o sangue. Deixa eu apagar aqui, senão fica muito baixo. Eu já não escrevo muito bem. Todo mundo entendeu essa parte aqui? Posso apagar? Maravilha. Vamos lá. 7 vezes era o número que o sacerdote tinha que aspergir o sangue da novilha. O que representa esse número aqui? Representa o quê? Perfeição. O que mais? Opa. Eita.
Perfeição. Descanso. Conclusão. Eita, nós, hoje eu tô, hein? Já diminui a letra de novo. Vamos lá, uma hora melhor. Eita, Deus do céu, tá difícil. Tô quase escrevendo em hebraico aqui. Perfeição. Sem medo de errar, gente. Pode falar aí. Descanso. Conclusão. Descanso. Estudo. O quê? Estudo. Estudo? É mesmo. Boa comparação. Vamos lá. O número 7 representa a perfeição, só que também tem um significado de plenitude, de conclusão. O número 7 também representa a plenitude, a conclusão. E Yeshua ele, deixa eu pegar aqui, como eu disse, ele ficou de frente para Jerusalém, pendurado no madeiro, representando a conclusão da conclusão do que, gente? Que Yeshua representou? Conclusão da obra, não foi isso? Ele não veio. Qual foi o maior papel de Yeshua na terra? Quem sabe? Vamos lá. Sem medo de errar, pô. Ninguém aqui não está valendo nota, não está valendo nada. Do quê? Salvação da humanidade. Quem acha que é pela salvação da humanidade? Quem mais? Veio cumprir a? Exatamente. Além de ser um sacrifício vivo pela humanidade, ele veio cumprir tudo aquilo que estava escrito. Ou seja, quando ele foi pendurado no madeiro, ele estava concluindo o quê? A obra, a própria palavra. Ao ser pendurado no madeiro, ele estava representando a conclusão de uma etapa da obra, uma etapa da palavra. Da mesma maneira que ao aspergir o sangue 7 vezes em direção à congregação, estava representando a plenitude, a conclusão do sacrifício da novilha, a conclusão do perdão, a perfeição. O povo estava sendo colocado em um nível novamente. O povo estava abaixo do nível, estava no nível de pecado. Quando a novilha é sacrificada, que o sangue é aspergido, o povo é colocado para cima de novo, na plenitude. O povo estava desequilibrado. Ao aspergir o sangue, o povo é colocado na plenitude de novo. Ou seja, a novilha veio para dar equilíbrio. O que acontecia na época de Yeshua? O povo estava muito letrado, mas tinha pouco. Então Yeshua veio para dar o equilíbrio, a conclusão da boa obra. Veio para suprir aquilo que estava em falta. Antigamente o povo pegava e matava um animal. Isso. Jesus veio para concluir toda a boa obra, para salvar a vida dos bichinhos, né? Senão, o povo do Greenpeace, dos movimentos dos animais aí, hoje não ia nem existir, porque não ia ter nem animal. O bolso também. E outra, imagina só, bem observado isso daí. Toda época que tinha que fazer o sacrifício pelo pecado, você tinha que comprar um animal. Imagina se para todo pecado nosso nós tivéssemos que comprar um animal para sacrificar pelo nosso pecado. Não ia ter animal que durasse. Ainda mais naquela época, eu creio que o número de habitantes lá em Israel, na nação de Israel, era menor. Até o número de habitantes na humanidade do mundo inteiro era menor.
Mas hoje que tem bilhões de pessoas, imagina. Para cada pecado um tipo de animal. Ou seja, tinha gente que levava mais de um animal para sacrificar. Imagina só, né, como não era lá em Jerusalém. Aquela fila enorme de gente com animal, com cabra berrando e pombo e tudo que é animal. A pessoa olhava e já sabia qual é o pecado. Mas hoje em dia não mudou muita coisa não. Você já olha, você já sabe que o cara tá meio para baixo, tá em pecado. E outra, naquela época, o povo tinha medo da Lashon Hará, né? Se falasse mal do irmão, sabia que podia ficar com lepra. Hoje em dia o povo fala mal do sacerdote, do pastor, do presbítero, do obreiro, e não tem medo de nada. Tá leproso e não sabe. Tá leproso e não sabe. E outra coisa, às vezes o cara peca hoje, quando é amanhã já está a igreja inteira sabendo. E um conta para um, conta para outro, conta para outro, quando vai ver, já está sabendo. Pior coisa é tentar esconder alguma coisa dentro de uma igreja. E aí parece ficar pior. O rastro de pólvora pega fogo e espalha rapidamente. As notícias correm rápido. Mas a notícia corre rápido. Das boas é difícil chegar. Abre aí no livro de Números ainda, versículo 9 e 10 diz o seguinte: o homem que estiver puro recolherá as cinzas da novilha e as guardará fora do acampamento em um lugar limpo. Elas devem ser guardadas para a comunidade do povo de Israel, preparar a água para a purificação do pecado. Quem recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Este será um regulamento permanente para o povo de Israel e para o estrangeiro que estiver com ele. Olha só que interessante. Será que dá para ouvir? Agora diminuiu um pouco a chuva. Será que precisa do microfone ainda? Não, né? Assim fica melhor com as duas mãos. As cinzas da novilha. Lembra que nós lemos aqui que as cinzas, que a novilha tinha que ser queimada tudo, até o esterco da novilha tinha que ser queimado, até o cocô da novilha tinha que ser queimado. Queimava a carne, o couro, tudo da novilha era queimado, até mesmo o esterco. Depois disso, era colocado na água. As cinzas da novilha era colocado na água. E a água tinha que ser uma água pura. A novilha levava representava o que? Os pecados da congregação. E as suas cinzas tinham que ser colocadas na água pura. O que nós sabemos que é representado como água pura? A palavra de Hashem. A palavra de Deus, ela é representada pela água pura. Consegue ver alguma correlação entre cinzas do pecado e água pura? Interessante que as cinzas eram colocadas dentro dessa água pura e era guardada para a comunidade do povo de Israel. Aquele que estava em pecado, que estava enfermo, ia lá e pegava um pouco dessa água com essas cinzas. Interessante isso, né? Isso. E também o sacerdote, quando ele fazia aqui, isso mesmo. Era feita para que o povo fosse purificado também em cima dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Ele está tudo perfeito, né?
É um estatuto perpétuo. Se aparecer uma novilha vermelha até os dias de hoje, eles têm que fazer todo esse processo aqui. É um estatuto atemporal. Então, ó, estatuto perpétuo do estrangeiro que peregrina no meio deles. Até os estrangeiros. Até os estrangeiros, ou seja, se tiver algum brasileiro morando lá em Israel, tem que participar da celebração junto com eles. Que é um estatuto para os israelitas e para os que estiverem lá. O verso de número 11 diz o seguinte: quem tocar em um cadáver, não importa de quem seja o corpo, ficará impuro por 7 dias. A chuva está aumentando de novo, vamos lá. Versículo 11: quem tocar em um cadáver, não importa de quem seja o corpo, ficará impuro por 7 dias. E aí como é que ele deve se purificar? Ele deverá purificar-se com essas cinzas no 3º e no 7º dia, assim ficará puro. Quem tocar em um cadáver, não importa de quem seja o corpo, e não se purificar, macula o tabernáculo de Adonai, será eliminado de Israel, pois a água da purificação não foi aspergida sobre ele, estará impuro, sua impureza permanece sobre ele. Ou seja, isso aqui era para que quem tocasse em um cadáver, independente se fosse pai, mãe, filho, tio ou tia, tinha que passar por esse processo de purificação aqui, para que não manchasse o tabernáculo, para que quando ele fosse colocado lá diante do tabernáculo, não manchasse o tabernáculo, não trouxesse o que? Pecado, sujeira para dentro do tabernáculo. Naquela época que o povo estava fazendo a sua travessia, morriam gente, sim ou não? Alguém tinha que enterrar. Então, essas cinzas eram guardadas fora do arraial, num lugar puro, com essa água impura, para que quando isso acontecesse, a pessoa que tocou no cadáver fosse purificada através disso. E tinha que ser feito entre o 3º e o 7º dia. 3º dia se purifica. 7º dia se purifica. Qual foi o dia? Quantos dias, melhor dizendo, Yeshua demorou para ressuscitar? Não foi o 3º dia que ele ressuscitou? Qual que é o número 7 representa? O número 7 representa o que, gente? Conclusão, perfeição. Consegue entender esse processo? 3º dia, você renasce novamente. 3º dia você ressuscita do seu erro, do seu pecado, da sua impureza. No 7º dia, você conclui o processo de purificação. Percebe que tudo na vida e tudo na palavra é baseado em processos? Tem sempre um passo a passo. E o nosso maior erro é querer pular etapas. Tudo na vida é baseado em processos. Deus fez tudo assim, ó, baseado, ó, esse vai fazer esse encaixa com esse. Como se fosse uma engrenagem. Um dente que estiver fora da engrenagem já desanda todo o processo. E hoje em dia a gente fica impuro porque pessoas mortas na fé, né? Bem observado. Você pode se tornar impuro tocando em um morto na fé. Aquela pessoa está morta na fé e você fica insistindo nela, irmão, corre. Porque, ó, versículo 11: quem tocar em um cadáver, não importa de quem seja o corpo, ficará impuro por 7 dias. Nós aprendemos aqui outras vezes que quando uma pessoa morre, não existe uma categoria de demônios que lutam para entrar naquele cadáver. Nós aprendemos que houve briga dos demônios para ocupar o corpo de Moshe, de Moisés. Ou seja, um cadáver é um receptáculo de demônios. Por isso que a pessoa, ao tocar em um cadáver, ela se torna impura. Por isso que tinha toda essa preocupação para que fossem purificados, para que não manchassem o tabernáculo.
Muitas das vezes o nosso erro é ficar tocando naquilo que já está morto na sua vida. O negócio que você deixou lá para trás, só que você não se purificou ainda, não se limpou. E essa impureza fica te seguindo até os dias de hoje. Você não passou pelo processo de purificação. Não foi limpo através da água pura com as cinzas. Muitas vezes é isso que acontece na vida de pessoas. Isso também é interessante que naquela época, você imagina só, viajando num deserto, um sol escaldante e um frio de lascar à noite. Imagina só aquele cadáver. A pessoa tocando naquele cadáver, cheio de micróbios e bactérias. A gente sabe que tem eu não vou lembrar o nome da bactéria que nós temos dentro de nós, que é uma bactéria que, se o nosso organismo parar de produzir esse anticorpo, essa própria bactéria que tem dentro de nós começa a comer a nossa carne de dentro para fora. Você lembra o nome, Marcos, você que estudou parte de saúde? Tem uma bactéria que funciona dessa maneira. Por isso que quando o nosso corpo para com as funções vitais, o nosso corpo é comido de dentro para fora. É o próprio processo. Por isso que a palavra de Deus fala que nós viemos do pó e do pó nós voltaremos. Isso aí tem a ver com batismo também, né? Também. Você pode ver que tudo que relaciona a nascimento, a novo nascimento, é relacionado com água. Pode ver, quando Deus teve que reiniciar a humanidade, vamos colocar assim, o que ele fez? Através do dilúvio. Aí batismo, através da água. Purificação do pecado, estocado no morto, através da água com cinzas. Como é que nós somos limpos hoje do pecado? Através da água. Água que vem da onde? Do altar. Água viva. Água pura. Através da palavra. A palavra vai nos limpando e nos purificando. É baseado nisso, pode ver. Vamos lá para o Números 20. Números 20. Vamos ler que é para a gente entender. O povo de Israel, toda a comunidade, entrou no deserto de Tzim, no primeiro mês, e permaneceu em Kadesh. Miriam morreu ali e foi sepultada nesse lugar. Pelo fato de a comunidade não ter água, eles se reuniram contra Moshe e Aarão. O povo discutiu com Moshe e disse: nós preferíamos ter morrido quando nossos irmãos morreram diante de Adonai. Por que você trouxe a comunidade de Adonai a esse deserto? Para morrermos aqui, nós e nosso gado? Por que vocês nos fizeram deixar o Egito? Para trazer-nos a este lugar terrível, sem sementes, figos, vinhas, romãs, sem água para beber? Moshe e Arão deixaram a assembleia, foram à entrada da tenda do encontro e prostraram-se com o rosto em terra, e a glória de Adonai apareceu-lhes. Olha só que interessante. Rapaz, eu vou ser sincero para você, eu admiro demais a história de Moisés. Moisés foi um cara extremamente paciente, irmão. Você percebe que quantas porções nós já estamos falando do povo com rebeldia? Desde que o povo sai do deserto, o povo enche usando a cabeça do cara, meu. Moisés isso, Moisés isso e aquilo, Moisés não sei o quê. Olha isso, o povo já passou por diversas coisas e o povo enche usando a cabeça do cara, meu. Moisés isso. Moisés isso e aquilo. Eu vou falar para vocês. Se eu contar uma coisa para vocês, vocês acreditam? Se eu falar para vocês que isso acontece até os dias de hoje, vocês acreditam? Mas por que o pastor fez isso? Pastor, por que você fez isso, pastor? Pastor, não era para fazer isso.
Igual o coitado lá com a esposa lá. Tava com suspeita de corona, né? O povo, ao invés de deixar o cara com a cabeça tranquila, o povo fica em cima do pastor enchendo o saco do cara, mano. Pastor, eu vejo igualzinho, irmão. Até os dias de hoje não mudou nada. O povo, ao invés de fazer a vida do cara mais fácil, faz mais difícil, mano. E agora então que ele tem a lojinha lá, vixe. Eu não passo lá uma vez para aquela loja não tá cheia, mano. Glória a Deus por isso, que a maioria das vezes é o povo comprando. Mas eu olho, sempre tem um da igreja, outro lá, e falo, ô abençoado, vai pra casa. Vai pra casa. Gente, deixa eu dar um toque pra você. Se você não for comprar nada, não fica lá na loja do pastor enchendo as paciências lá não, mano. Lá é o lugar de trabalho dele, gente. Pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas. Tô falando alguma besteira, Du? Se eu tivesse, você me corrige, pode me corrigir. Você é o funcionário lá, você é o que trabalha lá. Tomar um cafezinho, mas só um bar. Vai lá, passa lá, toma um cafezinho e depois vai embora. Não fica alugando o pessoal lá não, lá é ambiente de trabalho. Quer falar de negócio de igreja? Fala na igreja. As pessoas confundem as coisas igualzinho aconteceu com Moisés. O povo chegou no lugar, não tinha água, o povo começou a fazer o quê? Reclamar na orelha do cara, meu, de novo. Imagina só, o cara ouvindo desde a saída do Egito, o povo buzinando na orelha do cara. Moisés, isso, Moisés, isso e aquilo. Você pode ver que o mais interessante é que quem faleceu aqui foi quem? A irmã de Moisés. O povo nem respeitou o luto do cara. Nem respeitou o luto dos irmãos. Buzinando na orelha dele. E aí o mais interessante é, olha só. Se nós formos parar para analisar, a palavra Kevod, o que significa Kevod? Vocês sabem, vamos lá. Kevod. Kevod, gente, vamos lá. Boa. Sem medo de errar. Glória. Kevod significa glória. Que vem da raiz. Vamos lá, presta atenção. Eu vejo para não escrever errado. Vou ver se é isso mesmo. É isso. Escrevi pequeno, né? Escrevi maior. Esse Kevod dá para ver? Ou ficou pequeno? Dá para ver? Kevod, dá para ver? Dá. Kaved, que vem de peso. A palavra glória, Kevod, vem dessa raiz Kaved, significa peso. E o interessante é que essas duas palavras, em hebraico, as mesmas letras dessa palavra vão formar a palavra fígado. A mesma letra que forma Kevod, Kaved, que significa glória e peso, forma a palavra fígado. Marco Antônio de Menezes. Qual que é o papel do fígado no nosso corpo, no nosso organismo? Fazer a limpeza do quê? Circulação do sangue. Tem um papel importantíssimo na nossa digestão dos alimentos, sim ou não? Sim? Estou falando alguma besteira ou não? Tem um papel importantíssimo na digestão dos nossos alimentos, que limpa e purifica aquilo que vai para a corrente sanguínea, não é isso? É isso, gente? Estou falando alguma besteira? Ou seja, olha só que interessante. Naquele momento, tá aqui, ó. Parará, papá. Vou pegar aqui no versículo 6, ó. Moshe e Arão deixaram a assembleia, foram à entrada da tenda do encontro e prostraram-se com o rosto em terra. E a glória de quem? Apareceu para quem? Para Moisés e Arão.
Ou seja, a kevod, que vem do peso, que forma o fígado, apareceu para Moisés e Arão. Essa palavra aqui é interessante que quando usaram essa palavra aqui na palavra de Deus, é um sentido de peso, de estar cheio. Naquele momento eles foram cheios da glória de Deus. Pode perceber, quando você come, você não fica com a sensação de estou cheio? Muitas das vezes, se você come algo que não faz bem, o que ataca? O fígado. Da mesma forma, quando eles foram cheios da presença de Deus, ficaram cheios, saciados, ficaram pesados da glória de Deus. Isso é muito louco, né? O fígado serve para limpar os alimentos, fazer o processo de digestão, para limpar tudo aquilo e mandar os nutrientes para a corrente sanguínea. Ou seja, quando você recebe a palavra de Deus, você recebe o quê? A glória do Pai, que você sente o peso, Deus está te limpando por dentro, limpando tudo na sua corrente sanguínea. Muito louco? Por isso que eu piro quando eu vejo os irmãos no Abraço Praias lá no... Ixi, pode ver, quando tem uma pessoa cheia da presença de Deus, você chega perto, você até arrepia, você até sente. Tá ouvindo? Você entendeu? Você entendeu aqui? Você conseguiu entender essa parte? Entendeu, Thaís? Flavião? Por isso, quando uma pessoa está cheia da presença de Deus, você chega perto dela, você não sente uma presença também? É isso que está acontecendo. A pessoa está sendo, está enchendo o fígado, vamos dizer assim. Está começando a limpeza por dentro, pelo fígado. Está cheio, está pesado. Naquele momento, Moisés e Arão foram cheios, estavam cheios da presença de Deus. Por quê? O bom líder, ele não debate com ninguém. Ele se prostra diante de Deus e ora. O que eles fizeram naquele momento? O povo enchendo o saco deles. Se fosse eu, o primeiro que viesse enchendo o saco, eu dava um tapa no pé da orelha. Já ia estar cansado já, irmão. Não teria aguentado, não. Eu tinha dado a muquetada no pé do ouvido e acabou. Mas Moisés era um cara diferenciado, cara. Tem que aprender muito com ele. Aprender demais. O povo enchendo o saco, o que ele faz? Ao invés de discutiu com ninguém, simplesmente se retirou. Acabou de perder a irmã, se retira e vai orar. Se prostra diante de Deus. Muitas das vezes o nosso erro é esse, né? É querer debater, querer brigar quando Deus tem que fazer as coisas. E é interessante, abre aí o Salmo 26. Salmo 26. Verso 6, diz o seguinte: lavarei minhas mãos em inocência e andarei em torno do teu altar, Adonai. Erguerei a minha voz em ações de graças e proclamarei todas as tuas maravilhas. Adonai, amo a casa onde habitas, o local onde tua glória permanece. Consegue ver aqui o salmista glorificando a presença de Deus, glorificando a Deus? Por isso que essa palavra é muito forte, sabia? Se você analisar ela no contexto original, quando você dá glória a Deus, em meio ao culto você fala glória a Deus. O que você está falando? Você está dando peso à presença de Deus. Você está colocando peso, colocando maravilhas na presença de Deus. Está dizendo, está exclamando
Que a presença de Deus é gloriosa, é pesada. Glória a Deus. Por isso que tem aquele louvor que fala: vem com o peso da tua glória sobre mim. Consegue entender isso? O peso, a glória de Deus, a quevod de Deus é pesada. Só que é a mesma palavra que forma fígado, que nos purifica, que nos enche. Consegue entender isso? Deu para entender, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Já estamos acabando. Kaved significa estar pesado, estar cheio de algo honrado, glorioso. Amém? Vamos lá. Voltando aqui para Números. Vamos ver que o peso de Adonai, a glória de Deus, apareceu a Moisés e Arão. Certo? Moisés ficou cheio, estava honrado. E aí no versículo 7 diz o seguinte: Adonai disse a Moshe: pegue o cajado, reúna a comunidade, você e Arão, seu irmão, e diante dela, diga à rocha que produz a água. Certo? Vocês ministrarão água da rocha e assim farão a comunidade de seu gado beber. Moshe pegou o cajado de diante de Adonai, como ele lhe ordenara. Depois de Moshe e Arão terem reunido a comunidade diante da rocha, ele lhes disse: ouçam aqui, rebeldes. Devemos levar a vocês água desta pedra? Moshe levantou a mão e bateu 2 vezes com a vara na rocha. A água fluiu em profusão e a comunidade e o gado beberam. Vamos ver. Tem que pegar aqui. Vamos lá. Alguém lembra o nome dessa rocha? Alguém lembra? Era a rocha de Meribá. Muito bom. Meribá. Rocha de Meribá. Essa palavra Meribá tem o significado de rebeldia. Vou pegar aqui. Estar encantado. Enfeitiçado. Rebeldia, estar encantado, enfeitiçado. Percebam que Moisés ele bate quantas vezes na rocha? 2 vezes. O que nós vemos aqui que o 2 representa o que? Se estabelece uma verdade, certo? Vamos lá. Qual foi a ordem de Adonai para Moshe? Moshe, fala para a rocha e a rocha vai dar água. Só que aqui, irmãos, nós vemos o homem cheio da paciência da presença de Deus, perdendo a paciência pela primeira vez. E o que ele faz? Primeiro ele discursa para o povo: ouçam aqui, seus rebeldes. Eu vou falar com essa água vai dar água, essa rocha vai dar água para vocês. Pá, pá. Deu 2 pauladas com o cajado. O que representa o cajado? A autoridade que Deus dá. O que nós aprendemos aqui? Que Deus não livra nem aqueles que Ele deu autoridade para fazer. O homem de Deus que pisa fora da faixa também sofre consequências. O sacerdote, independente de quem seja. Ninguém está acima de ninguém, muito menos da palavra de Deus. Moisés não era um cara que, aos nossos olhos, merecia entrar na terra prometida.
por todo o sacrifício que fez, por tudo aquilo que ele representou. Só que o que acontece? Aqui mais adiante, versículo de número 12 diz o seguinte: no entanto, Adonai disse a Moshe e a Arão: por vocês não terem confiado em mim, fazendo que eu fosse considerado santo pelo povo de Israel, não levarão esta comunidade à terra que dei a vocês. Aí vem o batismo da palavra da rocha. Esta é a fonte de Merivá, fonte da discussão ou da rebeldia. Cadê? Onde o povo de Israel discutiu com Adonai e ele se fez considerar santo por eles. O que era para acontecer aqui? Quando Moisés dá a paulada na rocha, o que Deus havia ordenado? Você fala para a rocha vai dar água. E aí o que acontece? O povo vai entender que foi Adonai que fez com que a água minasse da rocha. Só que quando Moisés dá a paulada na rocha de Meribá, o que a figura simbólica ali acontece? O cajado representa o que? A autoridade. Quando ele tocou no mar e o povo marchou, o mar se abriu. Quando ele deu a paulada na rocha, o que ele estava passando de mensagem ao povo? Eu estou fazendo a água minar da rocha, não Adonai. Através do meu ato, da minha paulada, da minha autoridade, eu estou fazendo com que saia água da rocha. Mas nós sabemos que o homem tem capacidade de fazer alguma coisa somente através do poder e autoridade de Deus. E ao fazer isso, ao tomar essa atitude rebelde, Moisés não entra na terra prometida. E o mais interessante é que nem Arão entra na terra prometida. Nós vamos ver mais adiante. Do verso 14 ao 18, vamos lá. Vamos destrinchando essa porção que a gente ainda tem mais 20 minutinhos, estou acabando. Moisés envia mensageiros de Cádiz ao rei de Edom. Isto é o que seu irmão Israel diz: você sabe todas as dificuldades pelas quais passamos. Nossos ancestrais desceram ao Egito, nós vivemos no Egito por um longo tempo. E os egípcios nos trataram muito mal, e a nossos ancestrais. No entanto, quando clamamos a Adonai, ele nos ouviu, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, a cidade à entrada de seu território. Por favor, permita-nos passar por sua terra. Nós não atravessaremos campos ou vinhas, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada real, a principal, e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até deixarmos seu território. Todavia Edom respondeu: vocês não devem atravessar minha terra. Se o fizerem, sairei contra vocês com a espada. Nós vemos aqui o rei de Edom, que é, vamos dizer assim, irmão do povo de Israel. Os edomitas são descendentes de Esaú. Esaú foi aquele que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E aí nós sabemos que ele passa a odiar o seu irmão por conta disso, sim ou não? E nós sabemos que Deus escolheu o primogênito, sim ou não? O que tomou posse do... Depois mudou o nome dele para Israel, não era Jacó? Pois bem, através desse ato, os edomitas odeiam os israelitas. E aí Moisés pede permissão para passar. Só que aí eles não recebem por conta daquilo que aconteceu lá atrás. Ou seja, aquele povo, os edomitas, não passaram por aquilo que o povo de Israel passou, por todo aquele processo de purificação. Ou seja, eles ainda estavam envolvidos nas cinzas do passado, nas cinzas daquilo que aconteceu lá atrás. Eles não foram purificados pelo processo de transformação, através da água, através do deserto. Pode ver que o povo pede permissão para passar, mas ele diz que
Não, se vocês passarem, nós vamos contra vocês com as nossas espadas. Aí vamos ver aqui no versículo de número 22. Nós vamos analisar aqui, melhor dizendo, que no 19, o povo de Israel diz o seguinte: o povo de Israel respondeu: nós nos manteremos na estrada principal. Se bebermos a água, nós ou nosso gado pagaremos por ela. Apenas nos permita passar por ela a pé. Isso não é nada. Ele, porém, disse: vocês não devem atravessá-la. E Edom saiu contra eles com muitas pessoas e muita força. Assim, Edom recusou-se a permitir a passagem de Israel por seu território. Portanto, Israel foi embora. Aí, versículo 22. Eles seguiram viagem de Cádiz, e o povo de Israel, toda a comunidade, chegou ao Monte Ouro. No Monte Ouro, junto à fronteira da terra de Edom, Adonai disse a Moshe e a Arão: Arão será reunido em breve a seu povo, pois ele não entrará na terra que dei ao povo de Israel. Visto que vocês se rebelaram contra o que eu disse a vocês junto à fonte de Meribá, pegue Arão e Eleazar, seu filho, leve ao cume do monte Hor. Retire as roupas de Arão e ponha sobre Eleazar, seu filho. Arão será reunido a seu povo, ele morrerá ali. Percebam que o castigo de Arão é tão severo quanto o castigo de Moisés. Castigo, assim, se nós podemos dizer, que apesar que ali nós podemos ver que Adonai está elevando a Arão. Ó, você está vindo para cá, vem para cá que seu tempo já deu. E o mais interessante é que vai ter um Midrash que vai contar uma história de como isso aconteceu, e foi uma história linda. Moisés tem um sonho e vai à tenda de Arão logo pela manhã. O Midrash é o Yalkut 763. Ele vai à tenda de Arão pela manhã, e ao chegar lá ele fala: eu estou lembrando de uma passagem em Gênesis, vamos dizer assim. Aí eles vão ler essa passagem, e Arão entende tudo aquilo que está ali naquela passagem, Gênesis 3, se eu não me engano. E ao entender, ele se caminhou ao Monte Hor. Chega lá, ele tira suas roupas de sacerdote, entrega ao seu filho Eleazar, e ali se abre uma fenda na rocha, e Arão se deita naquela fenda, e ao fechar os olhos ali ele morre. Interessante isso, como a morte de Arão é contada pelo Midrash. Nós vamos ver que Arão paga um alto preço pela cumplicidade de Moisés num ato de rebeldia. Muitas das vezes nós pagamos um preço por sermos coniventes com atitudes rebeldes. Pode ver que aqui que a rocha de Meribá tem o significado de rebeldia, estar encantado ou enfeitiçado. Pode perceber que uma pessoa que está em rebeldia, ela tem o poder e a capacidade de encantar e enfeitiçar as outras pessoas. Sempre quando se levanta um contra outra pessoa, ela sempre consegue levantar mais alguém, apresentando os defeitos, apresentando os erros, e isso é rebeldia. Pode ver que Coré, Datã e Abirão, o que eles fizeram? Eles não levantaram mais 250 líderes, pessoas de respeito? Levantaram mais, estavam o quê? Com o espírito de rebeldia. Pode reparar que desde as porções anteriores, se eu não me engano, da 37 está tratando disso, 37, 38, 39, só falando de rebeldia, 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 rebeldia. Será que isso aqui traz muita maldição? Será que isso aqui atrasa a nossa vida? Pode ver, ó, os caras eram Moisés e Arão, simplesmente. Por conta de uma atitude rebelde, nem Arão nem Moisés entrou na terra prometida. Mas o Arão, você não vai falar com Moisés? Aí ele bateu na rocha e... Se Arão tivesse controlado a Moisés, falado: não, Moisés, não bate na rocha não. Na hora que Moisés estava falando, montou: ouçam aqui, seus rebeldes. Arão deveria ter feito o quê? Opa, calma aí, irmão. Deixa que eu falo com eles aqui. Creio eu que sim. Creio que Moisés e Arão foram para o reino dos céus. Será que Deus não tem
Aí fica meio sem nexo, né, a gente acreditar nisso. Porque se Deus já soubesse que o povo não tem conserto, Deus não teria nem feito toda aquela obra, né? Deus teve que mostrar através do povo de Israel para nós que o processo é difícil. O processo não é fácil, mas a gente vai chegar na terra prometida. Mas tem que passar por todo esse processo aqui. Tem que se desviar do quê? Da rebeldia. E se você for ver, todo o estudo da porção, da primeira até a 54ª, 50ª, tá certo? 50ª, é isso, né? Agora não esqueci, acho que é 54ª, até a 54ª porção, vai tratar não só do povo de Israel, mas vai tratar de coisas dentro do nosso interior. Vai falar que não tem momento que você quer se rebelar contra a palavra de Deus até. Antes, eles caminhavam para a terra prometida, né? E aqueles que eram rebeldes eram anulados. Acho que no nosso tempo hoje, a gente caminha para a Nova Jerusalém, né? Aqueles que foram rebeldes foram embora. Perfeito. Pode ver que Deus tem um filtro através da própria palavra que os rebeldes não ficam. E o mais interessante é que, se vocês repararem, na porção de Coré, Datã e Abirão, os rebeldes estavam dentro ou fora da congregação? Estava dentro. Do lado. Muitas das vezes a rebeldia vem da onde? Do lado. Dentro da nossa igreja aqui a gente já viu isso acontecer umas 2, 3 vezes. A rebeldia veio do lado. Teve um dia que o abençoado, o pastor contou aqui, no meio de uma reunião de obreiro, o abençoado vai e mete uma dessa: pastor, eu nunca vi o senhor pegar numa vassoura aqui na igreja. Ô, coitado. Mas era novo, entendeu? Menino novo, menino bom, era um menino bom, esforçado. Lembra do antigo salão? Ele limpava aquele salão sozinho, mano. Ia lá e limpava sozinho, colocava um fonezinho de ouvido e limpava sozinho. Mas errou no quê? Nas palavras, na hora, no lugar. Está entendendo? Que às vezes a sua atitude é até algo que você tem razão, mas você perde pelo ato em si, na execução. Se você está vendo algo errado, que você julga ser errado, chega na sua liderança espiritual e fala: eu estou vendo isso, isso e isso. Na minha visão está errado. Me explica isso, por favor. A pessoa que está na liderança, ela vai te explicar. Porque muitas das vezes o que você está enfrentando é novo para você. Mas para a pessoa que já está na liderança, é algo que ela já está calejada de saber. É assim em tudo quanto é lugar. Uma pessoa que chega a um cargo de gerente é uma pessoa despreparada? Jamais. Se for, vai quebrar a empresa do cara. Então é sempre baseado nisso. A rebeldia acaba fazendo isso. Se eles tivessem seguido aquilo que Deus ordenou, fala para a rocha, eles não fizeram o que eles fizeram. Um bateu 2 vezes na rocha e o outro foi conivente com o erro. Muitas das vezes você está sendo conivente com o erro de pessoas e você não entende por que sua vida não vai para frente. Claro que você tem que ter sabedoria para falar. Um exemplo: tem gente aqui que come carne de porco no nosso ministério. Tem gente que não. Agora, a conivência com esse ato é escolha sua. Um exemplo: você chega na casa de alguém, você vai visitar alguém, um parente seu. Parente seu, é raro ele te ver. Muitas das vezes ele nem sabe que você se converteu ainda. Você chega lá, a pessoa te serve um prato que tem carne de porco dentro. O que você vai fazer? Você vai comer ou você não vai comer? Só que se você não comer, sabia que você também está pecando? Porque foi lhe apresentado, você pode matar a fé de alguém. Vou dar um exemplo aqui. Nós vamos fazer uma visita na casa de uma irmã. Vamos colocar aqui a casa do Maurício. Chega lá, a esposa do Maurício vai e faz uma feijoada. Pede porco, linguiça, calabresa, tal. Chega lá, ela serve um prato para nós, homem de Deus. Não tem nenhuma outra opção. Você não vai comer? Não tem como. Se você fizer isso, você vai matar a fé daquela pessoa. E aí a lei de saúde, a lei alimentar, não é maior do que a vida.
Aí eu vou estar me contaminando, para depois me purificar. Você pode se purificar depois. Está entendendo? A lei alimentar, ela não é maior do que a lei da vida. Se você não come a carne de porco que aquela pessoa te serviu, se você matar a fé daquela pessoa no seu ato, você está sendo considerado um assassino. Você matou a fé daquela pessoa. Está entendendo? Agora vamos supor, você vai na casa do Maurício. A Maurício, pô, não deu tempo também de fazer uma janta, tá? Vamos pedir uma pizza. Aí pede pizza de mussarela e calabresa. Aí você vai e come a pizza de calabresa. Aí foi sua escolha. Tá entendendo? Igual o dia que a gente estava fazendo aqui a obra, de noite, todo mundo cansado. Aí o irmão, vou abençoar a igreja com as pizzas. Irmão, na hora que chegou aqui, chegou acho que umas 6 pizzas de calabresa. O que a gente ia fazer? Jogar 6 pizzas fora? Não tem condição. Só que aí depois, louvado seja Deus, mandaram mussarela. Nós comemos mussarela também. Só que imagina se a gente não come as pizzas de calabresa. O cara fica sabendo que a gente jogou fora. Ah, falaram mal das minhas pizzas. O cara nunca mais vai para a igreja. Estão entendendo o peso disso aí? Tem que saber medir as coisas. Tem coisa que você faz que vai ser rebeldia. Mas tem coisa que você faz que está preservando a vida da pessoa espiritual. Conseguiram entender? Sem contar que se você mantém aquela pessoa nova na fé, essa pessoa vai aprendendo e logo a pessoa vai ver que não se deve comer esse tipo de alimento. E aí ela não te oferece mais. Conseguiu pegar a visão? Por isso que não pode ser radical. Principalmente quem está começando agora. Não pode ser radical nessas coisas. Você não come, maravilha, fica quietinho. Tem que saber dosar as coisas, tá vendo? Moisés nessa hora não soube dosar. E aí aquele lá foi conivente. Agora vamos, outro exemplo, tratando ainda a respeito da carne de porco, para ficar bem claro. Vamos falar o Maurício mais uma vez. O Maurício convida a gente para jantar. Ele sabe que vai aos homens de Deus, que a gente não come carne de porco. Eu quero chegar lá e falar para ele, Ney, cozinha essa linguiça aí. Nós vamos pecar, certo? Entre aspas, nós vamos pecar para não matar a fé da esposa. Mas quem foi conivente com o erro? Maurício. Porque sabia e não avisou a esposa. Então a esposa, entre aspas, fez os homens de Deus pecar. Maurício fez pior porque não avisou, foi conivente com o erro. Nós erramos, mas podemos nos purificar para preservar a vida. No caso, a Meire é Moisés e Maurício é Arão. Arão deveria ser aquele intercessor. Falar, ô Moisés, calma, calma. Apaziguar a situação. Só que pelo fato dele ser conivente com o erro, ele acabou pagando o preço, não entrou. Para encerrar, faltam alguns minutos. Hoje não tem aula, tá? Do curso. Acho que vocês já estão sabendo. Números 21. Versículo de número 6 ao 9. Todos acharam? Nós vamos ver que antes disso há uma batalha entre o povo de Israel e Adonai entrega um povo para Israel, mas vamos focar aqui para finalizar. Diz o seguinte, versículo 5 melhor. O povo falou contra Deus e contra Moshe. Não tem mais Arão aqui. Por que tu nos fizeste sair do Egito? Olha a reclamação de novo. Por que tu nos fizeste sair do Egito? Para morrermos no deserto? Não há alimento de verdade, não há água, e estamos cansados dessas coisas miseráveis que comemos. Irmão, vamos fazer uma pausa aqui.
Quem é que mandava o maná toda manhã? E os caras comiam algo direto do céu. Miserável. E reclamou de comida, chamou de comida miserável. Olha só que pesado isso. Em resposta, Adonai enviou serpentes venenosas no meio do povo. Elas morderam o povo e muitas pessoas de Israel morreram. O povo aproximou-se de Moshe e disse: pecamos, falando mal de Adonai e de você. Ore a Adonai para que ele nos livre dessas serpentes. Moshe orou pelo povo e Adonai respondeu a Moshe: faça uma serpente venenosa e coloque-a sobre um poste. Quando uma pessoa mordida olhar para ela, viverá. Moshe fez uma serpente de bronze e colocou-a no poste. Se uma serpente mordesse alguém, quando essa pessoa olhasse na direção da serpente de bronze, permaneceria viva. Serpente venenosa. Vamos lá. Serpente venenosa. No hebraico é o seguinte: Ra. Fiz muito pequeno, né? Ranerashim. Ranerashim. Serafim. Ranerashim, Serafim. Serpentes venenosas. Serpente venenosa. Mas o interessante é essa palavra aqui, ó. Serafim. Serafim em hebraico. Seres celestes. Ranerashim, serafim. Serafim, seres celestes. Seres que queimam. Seres que ardem. Da mesma raiz da palavra serefa. Significa queimar. E aí o antídoto para essa serpente venenosa era a Nehash Nehoshet. Nehash Nehoshet. Acho que está faltando um H aqui. É isso. Nehoshet. Haverashim Serafim, serpente venenosa. Serafim, seres celestes, da raiz serefa, queimar. Seres que queimam, seres que ardem. Nehash Nehoshet, serpente de bronze. Mais interessante é que Deus enviou serpentes venenosas. Toda vez o povo era picado por essas serpentes e morriam. Aí vamos voltar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Voltar aqui na palavra de Deus. Bereshit. Bereshit 3.
14, Bereshit 3:14, Bereshit 3:14. Diz o seguinte: Adonai, Deus, disse à serpente: por que fez isso? Você é a mais amaldiçoada que todo o gado e os animais selvagens. Rastejará sobre o seu ventre e comerá pó enquanto viver. Nós vemos aqui que em Gênesis 3, o que foi usado para tirar Adão e Eva do jardim do Éden? A serpente, porque era a mais astuciosa dos animais. E aqui Deus usa uma serpente, uma espécie de serpente, serpentes venenosas, para punir o povo pelo seu erro, pela sua rebeldia. Deus usa essas serpentes, Ranerashim Raserafim, e nós vemos que o antídoto era a própria serpente de bronze. O mais interessante é que a comida da serpente, em Gênesis 3, é o pó da terra. Todos anotaram aqui já? Anotaram aqui? Anotou? Anotou? Posso apagar? A punição de Deus para... Tem pergunta aí? Não? O pó da terra, nós vemos aqui nas porções passadas. Adamá, pó vermelho. Pó da terra, pó vermelho. Da palavra Adamá, o que vem? Lembra? Não é isso? Do pó da terra não foi feito Adão? Sim ou não? Do pó vermelho da terra foi feito Adão. Adamá, Adão. Interessante é que, se a comida da serpente é o pó da terra, o que a serpente fazia? A serpente venenosa, ela pegava os rebeldes, sim ou não? Esses rebeldes, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O que aconteceu com eles? Morriam. Para eles serem salvos, o que eles tinham que fazer? Olhar para a imagem da serpente, ficavam curados. Sim ou não? Você consegue ver uma correlação entre o que aconteceu aqui, Gênesis, e a nossa vida? O salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso. Aqui temos a relação de Adamá, o pó vermelho, com Adão, foi criado por Deus. Nós sabemos que tudo aquilo que a nossa carne produz é alimento de Satanás. A rebeldia do povo não era um alimento para Satanás ali naquela ocasião? E Deus usou serpentes para demonstrar o quê? Para o povo e para nós, que tudo aquilo que nós produzimos é alimento de Satanás. Tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que a nossa carne produz é um alimento para o próprio Satanás, que se alimenta do pó da terra. E nós produzimos algo, nós somos o pó da terra, e ao pó nós tornaremos. Hoje em dia, para nós nos livrarmos do peso do nosso pecado, o que nós temos que fazer? Observará. O que eles tinham que fazer lá? Observará. Serpente de bronze. E a serpente de bronze foi ordenança de quem? De Deus. Amém? Então podemos enxergar aqui o que nós aprendemos hoje nessa manhã. Um resumão. Alguém se prontifica? Novilha vermelha não poderia ter 2 pelos brancos ou pretos. Amém? Tinha que ser sem mancha, sem mácula. Não poderia ter levado jugo sobre ela. O sacrifício da novilha era para a expiação da congregação.
O de Yeshua foi para toda a humanidade. Que mais? Que mais, gente? A rebeldia nos traz o quê? Consequências. A utilização da água com cinza purificava aquele que tocava em cadáver. Quem anotou aí? Vocês anotaram. Vamos lá. Só para fixar na nossa mente. Quem fazia a análise da novilha vermelha era o sacerdote, da mesma maneira que os sacerdotes daquela época tentavam a Jesus, acharam uma imperfeição dentro dele. O peso da glória que encheu. A palavra glória também forma a palavra fígado, que limpa o nosso sangue, purifica nosso sangue, a nossa corrente sanguínea. Que mais? Para encerrar, a rebeldia trouxe consequências muito grandes, até mesmo para os homens de Deus, homens de alto cargo eclesiástico. Não importando se ele foi Moisés ou Arão, errou, paga. A rebeldia deixa a pessoa enfeitiçada, a pessoa fora de si. E através das serpentes venenosas, Deus corrigiu o povo. Adão também foi rebelde. A palavra de Deus era para não comer aqueles frutos específicos. Ele foi conivente com o erro de Eva, né? Semelhante com Moisés e Arão. Era para um corrigir o outro, só que não fizeram. Os dois foram, um pecou e o outro foi conivente. Amém? Amém. Se coloque de pé, espero que Deus tenha tratado com vocês, espero ter sido objetivo, espero que vocês tenham aprendido. Meditem nessa palavra, amém? Estenda suas mãos assim. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê Shalom. Shalom. Está terminado em nome de Yeshua, nosso Messias. Shabbat Shalom.